Então, galera, continuando a nossa aula aqui, ó, vamos lá, eu vou explicar pra vocês os arquétipos que estão dentro desse mito, do monomito do herói, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem a heroína e o herói, tá lá de boa e acontece um BO e ela ou ele é chamado pra resolver o rolê. De primeira ele vacila, ela vacila e depois meio que resolve ir. O mentor, a força alienígena ou o sábio, né? Normalmente é uma figura dessa, ou a sábia. É o tipo meio que ser o Miyagi do rolê. Ele ensina o que o herói precisa pra jornada. Arauto é quem chama o herói pro rolê. É o brother que normalmente chama o herói ou a heroína e meio que pra dentro da aventura. A gente não sabe muito bem se ele é amigo ou não desse herói. E também não precisa, às vezes não precisa saber disso. O guardião do limiar ou o boss, o chefão, que normalmente é o antagonista, tá? Então, são os bosses, os obstáculos, as coisas que parecem que seguram o herói naquela fase, né? Então, quando vocês forem analisar o jogo de vocês têm que identificar cada parte. E às vezes não vai ter essas partes. E aí você vai escrever no seu texto que não tem. Tipo, simplesmente eu só tenho um mentor e um herói. Aí, por exemplo, o limiar é a própria história. Então vamos lá. Outra figura é o camaleão, é um amigo que às vezes ele vacila. Então, às vezes é um amigo, mas a gente não sabe ao longo do tempo, né? Que se ele é amigo mesmo. Ele é meio que muda no meio do rolê, tipo, muda de ideia, assim. É aquela pessoa que, sei lá, ela tá lá do seu lado e de repente ela vê que vai dar ruim, ela vira pro lado do outro cara, entendeu? Necessariamente é uma figura que muda conforme as coisas. E a sombra é a força oculta, né? Sei lá, vamos pensar na Moana, né? A força oculta é exatamente a própria terra, a montanha, né? E que no final, quando a Moana resolve, dá spoiler aqui, o problema, essa sombra ela vira, né, a coisa, né, ela vira do bem, assim, digamos assim. E a sombra também pode ser a própria questão do herói, por exemplo, ou a própria pessoa que é ao contrário do pensamento do herói, né? Então é como se fosse um reflexo do herói ao contrário. Beleza? Reflexo é ao contrário, inclusive, né? E aí a gente tem uma figura que é aquela veia cômica para deixar a história mais leve, que é o pícaro. E o pícaro é como se fosse o palhaço da história, o palhaço do rolê. E ele, tipo, meio que é o engraçadão, o palhaço, mas às vezes a gente tem que lembrar da história do Bobo da Corte. Ele é usado também para meio que fazer uma crítica ao que tá rolando, né? Então o palhaço ele pode ser usado para criticar também. Eu vou deixar esse aqui um pouquinho pra vocês lerem. A minha letra não é tão boa assim. E vou trocar de papel já para explicar a jornada no papel. Tchan! Mudou o papel. Ó lá, galera. Então vamos aqui na... Vou dar uma viradinha aqui, ó, pra vocês sacarem. Então aqui, ó, mundo comum e mundo de desafios, que pode ser um mundo da fantasia também. Então a gente tem aqui o chamado da aventura, a gente tem a recusa do chamado, que é quando o herói fala assim, mano, eu não vou nesse rolê, vai dar ruim, eu vou ficar de boa em casa curtindo aqui o Netflix. Mas aí vem o arauto aqui no meio e fala assim, mano, vamos aí, cara, levanta dessa bunda dessa cama, vamos logo pro rolê, vai ser da hora. Aí vem o mentor. O arauto e o mentor são figuras diferentes. O mentor, ele é o tipo seu Miyagi, como eu falei pra vocês. É o cara que vai ajudar o Morpheus, né, no Matrix. É o cara que vai ajudar o herói, a heroína a fazer o rolê, assim, ensinar karatê, vai ensinar alguma parada, né? Harry Potter tem bastante dessas. A história do Harry Potter é isso, né? Passagem no primeiro limiar seria assim, a passagem do portal, ou a passagem da primeira fase, que é onde ele entra nesse mundo, né? O ventre da baleia, eu quero que vocês lembrem da figura do Pinóquio, que é quando ele tá dentro da baleia e meio que ele reflete sobre a vida naquela coisa, né? Os testes são todos os obstáculos que ele passa, inclusive os antagonistas, né? A aprovação traumática, que é aquela hora que o Rocky Balboa tá ferrado lá no chão e acha que vai morrer, e aí ele meio que desiste da vida ali. A recompensa é a primeira batalha ganha do herói, da heroína. O caminho de volta é, por exemplo, quando você acha que já deu tudo certo, eu acho que na Mulan tem isso também, tipo, eu já matei o cara lá e ele não vai voltar, tal.
Mas aí vem. Ah, na hora na hora da Mulan, é na hora que vem aquele terremoto de neve, né? E tapa todo o Gengis Khan e tal. Ele fica, tipo, preso. Acho que é o Gengis Khan. Ah, não, é o Átila, o rei do Uno, né? Eu não sei direito qual é a figura histórica. Mas eu acho que é o Gengis Khan. E aí tá todo mundo meio que preso ali na muralha, na neve. E aí, mas aí ele não morre, os inimigos não morrem, eles só estão embaixo da neve. E aí eles voltam, né? E aí esse caminho de volta é exatamente quando ele volta mais forte, né? Então, você acha que ele morreu aqui na recompensa, e o caminho de volta é quando o inimigo volta mais forte ainda, e aí sim você tem que derrotar ele. Que é lá o final da Mulan, né? Ressurreição é quando ele realmente, às vezes ele morre espiritualmente, e às vezes ele, tipo, ele morre de verdade e ressurge de algum mundo, né? Então o herói realmente ele na história se ferra e ele ressurge. Retorno transformador, quando ele volta com a recompensa, que pode ser uma ideia também, e volta pra casa. Bom, é isso. O mito do herói tá aí, galera. Vou deixar um tempo aqui, ó,